No século XVI, homens foram caçados, estrangulados e queimados vivos em praças públicas europeias. O grande crime que cometeram. Eles ousaram traduzir um livro para o inglês que as pessoas comuns falavam nas ruas. Caramba, é uma imagem brutal, né? Mas, assim, é totalmente necessária para o nosso contexto. Uhum, com certeza. Ela quebra instantaneamente aquela nossa visão romântica e pacata da história, porque geralmente quando a gente pensa na preservação de textos antigos, imaginamos logo aqueles monges silenciosos. Exato, em mosteiros super isolados, copiando as palavras à luz de velas, num trabalho quase meditativo, sabe? Isso, como se o texto fosse uma relíquia frágil guardada numa redoma de vidro intocável. Mas a nossa investigação de hoje estilhaça essa redoma. Ao mergulharmos no material, que é a aula sobre bibliologia e a tradução das escrituras do reverendo Hugo Cordeiro, a gente se depara com uma batalha histórica feroz. Pois é, não é uma cronologia pacífica sobre gramática, né? De jeito nenhum. É uma guerra sobre quem tem o direito de acessar o conhecimento. E a premissa central de hoje é que a tradução nesse contexto todo surge como uma consequência inevitável da própria natureza da revelação divina. E tem um alicerce teológico muito forte guiando essa constatação, que é o princípio da sola escritura, ou a supremacia das escrituras. A lógica nas fontes é implacável. Como assim implacável? É que, se um texto é considerado autoridade máxima, tipo a regra final para um povo, manter esse texto trancado numa língua inacessível é, na prática, anular essa autoridade. Nossa, faz todo sentido. Porque uma autoridade que não pode ser compreendida não tem como ser seguida, né? Uhum. E é por isso que essa análise histórica espelha tantos dilemas modernos. Vivemos na era da informação, mas entender como o conhecimento outrora restrito foi democratizado a sangue e fogo nos ensina muito. Totalmente. Ensina sobre as estruturas de poder, o controle da narrativa. Exatamente. Ensina sobre a importância vital da clareza na comunicação hoje. Então, para entender essa jornada, a gente precisa voltar lá para a antiguidade. Há um conceito central lá atrás chamado de inteligibilidade. Certo. Certo? A ideia de que a mensagem divina não foi desenhada para ser um enigma. Há um relato fascinante no livro de Neemias, no capítulo 8, que ilustra muito bem isso. Ah, o momento pós-exílio, né? Isso mesmo. O texto hebraico estava sendo lido para o povo após um longo período de exílio. O problema é que muita gente ali já não falava o hebraico fluente, sabe? Eles falavam aramaico. Então os levitas precisavam traduzir e explicar o sentido na mesma hora. Perfeitamente, eles precisavam garantir que as pessoas entendessem. A preocupação primária não era apenas manter aquele som sagrado das palavras, mas sim a compreensão do intelecto. E isso ganha uma proporção muito maior depois, né? No evento de Pentecostes, relatado em Atos. Ah, sem dúvida. Ali vemos o golpe de misericórdia no mito da tal língua sagrada exclusiva. Porque a mensagem foi comunicada instantaneamente nas línguas maternas de vários estrangeiros que estavam lá. Exato. O que provou que não existia um único idioma oficial para o divino. O que nos leva, então, à primeira grande ponte linguística da história, um evento colossal que é a criação da Septuaginta, lá no Egito, por volta do século III a.C. É um marco gigantesco. O mundo estava sob o efeito das conquistas de Alexandre, o Grande, né? A cultura helenista dominava tudo. O grego tinha se tornado idioma global, a língua franca da época. Sim. E já havia gerações de judeus que simplesmente não conseguiam mais ler as próprias escrituras em hebraico. Então, olha, vamos desempacotar isso. Traduzir aqueles rolos para o grego foi, guardadas as devidas proporções, como pegar um manual de sobrevivência vital e altamente técnico, que estava restrito a um dialeto de uma pequena aldeia, e traduzi-lo para o inglês moderno de hoje, que é o nosso idioma global. Foi garantir que a informação circulasse pelo mundo conhecido. É uma analogia excelente para ilustrar o alcance da coisa, mas tem um agravante aí que eleva muitas apostas. Qual? Um manual técnico não é considerado sagrado. Ah, claro, tem esse peso. Sim, tipo, mudar uma palavra num manual pode causar um mau funcionamento. Mas mudar uma palavra nas escrituras, para a mentalidade daquela época, poderia ser visto como uma heresia imperdoável. Foi um risco gigantesco assumido pelos tradutores. Gigantesco,
Mas a Septuaginta foi essa ponte vital. O impacto duradouro foi que, ao tornar o texto acessível ao mundo helenista, ela pavimentou o caminho para a expansão da igreja primitiva. Facilitou muito o trabalho dos apóstolos, né? Demais! Quando eles viajavam e citavam textos antigos para gregos e romanos, não precisavam traduzir ali na hora. O trabalho já estava feito e formatado no idioma principal do império. Só que, assim, os impérios são orgânicos, eles mudam, eles envelhecem, e as línguas mudam junto com eles, né? Com certeza. O domínio cultural grego eventualmente deu lugar ao rolo compressor do Império Romano. E aí o latim passou a ser o idioma das ruas no Ocidente. E é nesse cenário que chegamos a um dos fenômenos mais fascinantes e paradoxais dessa nossa investigação, que é a Vulgata Latina. Isso mesmo, lá no século IV. A pedido do Papa Damaso I, um estudioso chamado Jerônimo recebe a missão de traduzir os textos para o latim. E o que mais chama atenção na história de Jerônimo, e que as fontes apontam muito bem, é a ironia desse legado. O que é fascinante aqui é que o próprio termo vulgata vem de vulgus, que significa comum, do povo. Ou seja, a intenção inicial era nobre, alinhada com tudo que a gente discutiu até agora. Muito nobre. Jerônimo queria criar uma ferramenta revolucionária para que o cidadão comum do Império Romano Ocidental pudesse compreender os textos sem depender do grego. Foi um ato genuíno de inclusão. Mas a história tem um senso de humor bem sombrio às vezes. Tem mesmo. Porque, séculos depois, essa mesmíssima ferramenta desenhada para incluir se metamorfoseou num muro de exclusão intransponível. E por que isso aconteceu? Porque as línguas locais na Europa continuaram evoluindo, né? O latim vulgar das ruas começou a se fragmentar. Dando origem ao francês, ao espanhol, ao nosso português. As pessoas pararam de falar latim no dia a dia. Mas a instituição não acompanhou isso. Ela manteve o latim como a única língua sagrada e autorizada para o texto. Virou a Bíblia oficial da Idade Média. Eu olho para isso e vejo um paralelo muito direto com dilemas modernos. Sabe o quê? O juridiquês nos tribunais, ou aquela linguagem acadêmica super densa. Nossa, ótima comparação. Originalmente, esses termos técnicos foram criados para dar precisão à comunicação. Mas, na prática, eles funcionam como muros invisíveis. Eles monopolizam o conhecimento. Sim, e forçam o cidadão comum a contratar um tradutor, seja um advogado ou um especialista, só para entender os próprios direitos. Era exatamente essa a engenharia social do latim na Idade Média. Olha, a analogia do juridiquês acerta em cheio na questão política. A evolução das línguas românicas deixou o povo analfabeto em latim, certo. Mas a insistência em não traduzir gerou uma dependência absoluta dos intermediários clericais. Um monopólio puro e simples. Exato. A causa política profunda por trás disso é o controle. Inicialmente, havia até um medo institucional de que o povo comum lesse o texto e inventasse heresias. Mas a consequência prática é que monopolizar a linguagem é monopolizar a informação. E centralizar uma informação dessa magnitude significava centralizar o poder nas mãos de uma elite bem pequena. Uma elite que guardava a chave do cofre do conhecimento. E isso, inevitavelmente, transformou a Europa numa panela de pressão prestes a explodir. E explodiu. Chegamos ao século XVI, na efervescência da Reforma Protestante. Que não foi só uma disputa teológica, né? Segundo a nossa análise, foi uma verdadeira rebelião da compreensão. A regra do jogo mudou. E o princípio central dessa rebelião era muito perigoso para o status quo. A ideia de que a Bíblia e o conhecimento sagrado em si pertencem ao povo. E aqui a discussão foca em dois gigantes que lutaram com esse espírito, só que em frentes diferentes. Primeiro, Martinho Lutero, na Alemanha. Lutero causou um terremoto cultural. Ele traduziu o texto para o alemão vernáculo. Como o material cita, o povo deve ouvir a palavra em sua própria língua. O alemão falado na feira, sabe? Para contornar totalmente o clero. Ele sabia que a transformação só acontece quando a mensagem ressoa na língua em que a pessoa pensa e sonha. O impacto foi tamanho que ajudou a padronizar o próprio idioma alemão moderno. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque enquanto Lutero incendiava a Alemanha, tinha um drama ainda mais tenso com William Tyndale, focado no idioma inglês. O Tyndale pagou um preço altíssimo.
Totalmente. A gente volta àquela imagem do nosso início do episódio. Ele não estava num escritório seguro. Ele virou um foragido, fugindo da Inglaterra para conseguir traduzir a partir dos originais. Sim. E depois imprimia as cópias e contrabandeava de volta em barris de farinha e fardos de tecido. A citação de Tyndale no nosso texto de apoio é arrepiante. Discutindo com um clérigo, ele disse: "Farei o rapaz que conduz o arado conhecer mais das escrituras do que muitos sacerdotes." Isso é forte demais. É um manifesto de guerra. É a síntese da democratização do conhecimento, né? A grande lição que tiramos dessa época é que traduzir transcendia a academia. Era um ato de libertação espiritual e política. E ao entregar a informação para o rapaz do arado, Tyndale devolveu a autonomia aos indivíduos. Ninguém precisava mais aceitar ordens de uma autoridade inquestionável, pois podiam checar as fontes. E essa perda de controle aterrorizou tanto as autoridades que o Tyndale infelizmente pagou com a vida. É uma ironia triste e comovente, sabe? Tantas pessoas séculos atrás arriscaram a vida por algumas páginas na sua própria língua, e hoje a gente tem dezenas de versões gratuitas nos nossos celulares em um clique. Pois é, o monopólio foi quebrado. Mas a análise mostra que os desafios não desapareceram, eles evoluíram. Se conectarmos isso a um quadro mais amplo, hoje a grande discussão não é mais se devemos traduzir, mas como traduzir. Entre a fidelidade técnica ao passado e a fluidez para o leitor de hoje. Certo. E o material didático separa isso em metodologias, né? Sim. Para quem estuda o assunto, há dois conceitos fundamentais. O primeiro é a equivalência formal. Que é aquela abordagem que tenta preservar a estrutura, o vocabulário e o formato do texto original ao máximo, quase como um espelho. Exatamente. O foco é a precisão teológica e o rigor linguístico. Só que isso tem um custo, claro. A leitura fica pesada. Fica, porque o texto original não se adapta ao leitor moderno. É o leitor que tem que suar para cruzar o abismo cultural. É excelente para estudo profundo, mas não tem muita fluidez. E aí, para resolver isso, entra a segunda metodologia, que é a equivalência dinâmica. Ideia por trás delas. Como assim, na prática? Como o tradutor lida com expressões muito antigas? Tem um exemplo hebraico clássico ótimo para isso. Uma expressão antiga para descrever alguém paciente se traduz literalmente como longo de nariz. Sério? Longo de nariz? É, porque a metáfora envolvia respirar fundo. Na equivalência formal, vai estar longo de nariz e o leitor moderno vai ficar confuso. Com certeza ficaria. Já na dinâmica, o tradutor foca no impacto e escreve só paciente ou demora em irar-se. Ele sacrifica a forma para manter a clareza para a pessoa de hoje. Ok, faz sentido. Mas eu vou levantar uma bandeira vermelha aqui, porque parece uma linha muito tênue. No momento em que o tradutor começa a decidir qual é o significado por trás da palavra, ele não corre o risco de passar do ponto e explicar demais? E esse é o calcanhar de Aquiles da tradução livre. Quando passa do ponto, nós entramos no terreno das paráfrases. Que é um dos alertas do texto-fonte, certo? Sim. Na paráfrase, o compromisso principal é com a experiência de quem lê, não com o documento histórico em si. O tradutor acaba interpretando tanto que insere a própria visão teológica no texto. É muito sutil, né? É como se aquele intermediário da Idade Média voltasse, só que sem fogueiras. Agora é um tradutor excessivamente criativo, mastigando a informação por nós. Exato, o que tira a confiabilidade para um estudo profundo. E isso nos leva diretamente à aplicação prática de tudo isso para quem quer estudar hoje. O verdadeiro raio-x das versões em português, né? Como a gente escolhe diante das prateleiras. Como o material propõe, temos que ver as versões como ferramentas de uma caixa. Não dá para usar um martelo para apertar um parafuso. Boa analogia. Que é a Almeida revisada e atualizada. Ela tem um equilíbrio ótimo de rigor gramatical. E temos a sua irmã mais velha, que é a ARC. Olha, eu preciso fazer um comentário sobre essa ARC, Almeida Revista e Corrigida. Eu lembro de tentar ler a ARC na adolescência e era excesso de voz-sois, mesóclise e palavras super arcaicas. A linguagem clássica litúrgica. Isso. Mas era um muro quase intransponível para um jovem, eu me sentia perdido. E é exatamente por causa dessa barreira real que a igreja atual adotou soluções como a NAE,
A Nova Almeida Atualizada, que serve de ponte linguística. Preserva a precisão, mas com uma roupagem legível para hoje, né? E para algo bem mais fluido e evangelístico. Aí temos a NVI, a Nova Versão Internacional, que é uma dinâmica moderada maravilhosa para leitura contínua. E num grau mais extremo de dinamicidade, a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Altamente dinâmica. Mas para quem quer estudar firme, talvez perca os detalhes. Perde sim. Tem um exemplo ótimo do próprio texto sobre como isso afeta a leitura, lá no Evangelho de João 1, verso 1. Na tradução formal, a frase clássica é: no princípio era o verbo. Sim, mantendo a carga do termo grego logos. Que não é só uma palavra falada, tem um peso filosófico milenar sobre a razão suprema do universo. Perfeito. Agora, na versão dinâmica, na NTLH, fica aquele que é a palavra já existia. É claríssimo, qualquer um entende de primeira, mas sacrificou aquela profundidade filosófica do logos. E por isso o nosso material reforça tanto. Não recomendo usar paráfrases devocionais como a mensagem, como fonte única de estudo, devido à alta interpretação subjetiva. O segredo é ter discernimento e responsabilidade na escolha. A grande síntese dessa jornada incrível das fontes, desde o Egito com a Septuaginta, a Vulgata, até o Lutero, Tyndale e as nossas Bíblias no celular de hoje, é que a tradução das Escrituras é mais que linguística. Com certeza. É uma necessidade teológica de ser compreendido, mas também é o registro da luta humana ininterrupta pelo direito de acessar a verdade sem barreiras. E refletir sobre essa longa trajetória levanta uma questão final muito importante para todos nós, além do contexto religioso. Qual seria? Se cada pequena tradução, como vimos, envolve escolhas cruciais e renúncias, seja lá na Vulgata ou na decisão de manter ou tirar a palavra verbo, a gente precisa se perguntar sobre o que consumimos. É um bom ponto. Até que ponto os textos diários que chegam até nós, sejam notícias do exterior, um best-seller ou um artigo científico, já não chegam sutilmente moldados e lapidados pelas escolhas invisíveis de um tradutor. Nossa, isso vira o jogo completamente. Mostra que o que nós lemos nunca chega totalmente livre de filtros humanos. É uma provocação em tanto. Exato. É o poder invisível da interpretação de quem traduz. Fica então esse convite irrecusável para quem está nos acompanhando. Questione os textos que recebe prontos, tenha discernimento nas ferramentas que usa para buscar a verdade e nunca trate com leviandade esse acesso democrático ao conhecimento, pelo qual muitos pagaram com a própria vida. É isso mesmo. Continuem com essa curiosidade aguçada investigando o passado, um grande abraço e sigam questionando as palavras que moldam o nosso mundo.